Olá meninas, tudo bom? Hoje é 18 de outubro de 2019, hoje é sexta-feira. Hoje nós estamos no nosso 26º dia do propósito Caminhada de Oração 5 e o tema de hoje é o Mestre que Ensina. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, nós vamos estar lendo e vamos estar lendo outros versículos também. E eu quero falar sobre isso hoje, o Mestre que Ensina. Quando eu resolvi colocar esse tema, é porque eu amo quando eu leio na palavra de Deus algo que diz que Jesus estava ensinando. E eu quero falar um pouco desse mestre que ensina. Nós muitas vezes queremos conhecer Jesus apenas aquele que cura, aquele que liberta, aquele que faz milagre, aquele que multiplica, mas ele é um mestre que ensina. Nós estamos aqui nessa vida, irmãs, para aprender todos os dias. Quando você entender que a vida é uma escola, que você foi privilegiada, que você foi escolhida, você foi enviada para a Terra com um propósito, com uma história, mas que você precisa passar nos testes da vida, que você precisa estar alistada naquele exército. O exército é um lugar cheio de provas, cheio de ensinamentos. Tem momentos difíceis, sim, mas tem vitórias, tem recompensas, tem emblemas que estão preparados ali para aqueles que vão vencendo as barreiras, as dificuldades. Então, quando você entender que a vida é uma escola maravilhosa, cheia de ensinamentos que descem do céu para um ser humano limitado, um ser humano que não entende nada de um mundo extraordinário que é sobrenatural, a sua vida vai ficar muito mais fácil. Então, quero ler aqui, vamos entrar no devocional, receba a sua porção, que essa comida de hoje, ela te dê alegria no seu coração, ela te dê esperança, ela traz refrigério, ela traz um novo desejo de você transformar a sua vida, juntamente com o Mestre que ensina. Amém? Então, vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. Percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele a multidão, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então dirigiu-se aos discípulos, e ele disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25, que aí ficam os dois textos já na nossa mente e o Espírito Santo conclui a obra. Em Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25, fala assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Eu escolhi dois textos, mas existem muitos outros que começa com essa frase: Jesus percorria todas as cidades ensinando na sinagoga, ensinando nas cidades. E ele fala uma outra palavra que é importantíssima: ele ensinava e pregava o evangelho do reino. E depois ele fazia todas as demais coisas: curar enfermos, expulsar demônio, libertar as pessoas. Quando ele viu uma grande multidão e ele curava, ele disse para os discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede ao dono da seara que envie trabalhadores. E o Senhor quer falar conosco hoje sobre isso. Irmãs, o texto também principal aqui também deste devocional hoje vai ser Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Nós vamos falar sobre Maria. Quem foi Maria? O que acontecia com Maria?
Hoje nós vamos ler tudo de uma vez, depois a gente fala. Vamos ler Lucas, capítulo 38 ao 42. Nós já conhecemos a história de Marta e Maria. Indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a te servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Todos nós conhecemos essa passagem. Eu amo, eu tenho uma ministração sobre isso. Já falei muito sobre isso, mas hoje nós vamos falar de uma maneira diferente, porque o Senhor sempre traz coisas novas. Irmãs, o que nós estamos precisando, né? Quando Deus colocou no meu coração a ideia da caminhada de oração, e essa era a ideia do chamado principal que o Senhor tem na minha vida, motivar mulheres a entender o prazer de servir ao Senhor. E o prazer de servir ao Senhor, ele não está nos serviços que nós fazemos para Ele, ele está em se aquietar e passar tempo com o Senhor. Isso é muito difícil, especialmente nos últimos dias. As pessoas, irmãs, elas não amam o conhecimento, elas não amam aprender, elas não têm interesse em muitas coisas e elas estão agitadas como Marta, correndo de um lado para o outro. O Senhor disse aqui, quando ele estava ensinando na sinagoga, pregando em Mateus, quando ele disse, eu vejo uma multidão. E ele compadeceu dela porque ela estava aflita, exausta, como ovelha que não tem pastor. O que nós falamos ontem, né? Do bom pastor, nós estávamos falando da ovelha. Então, essas ovelhas estão perdidas, como quem não tem pastor, elas estão exaustas, elas estão aflitas. Porque essa vida aqui, irmãs, sem um propósito, sem um entendimento no Espírito, sem vida no Espírito, sem aquele sopro do Espírito que Ezequiel soprou ali, profetizou, clamou que viesse o vento do Espírito sobre aquele exército. Sem isso, nós somos apenas ossos secos, nós somos apenas como zumbi praticamente, né? Vamos ter sim algumas alegrias, vamos ter momentos felizes, mas que já daqui a pouco já passou. Nós não vamos criar raiz, nós não vamos ter nada permanente, nós não vamos ter como se fosse a seiva que está guardadinha ali, que sustenta uma árvore por muito tempo. Então é isso que o Senhor quer falar conosco hoje. A Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Eu quero que você imagine hoje Jesus batendo na sua porta. Jesus bate na sua porta e aí talvez você pode me dizer, não, mas Jesus, eu já abri a porta para Jesus há muito tempo, irmã. Jesus mora no meu lar, mora na minha casa, mora mesmo. E como é que você tem tratado ele? Como é que você abriu a porta para ele? Talvez nós abrimos a porta para ele agitada como Marta, né? Talvez nós estamos com o telefone do lado, um pano de prato pendurado no ombro, né? A mão até meio molhada, não dá nem para dar a mão para Jesus. Ó, Jesus, eu não posso dar a mão não, que eu estou aqui com a mão ocupada, né? Talvez está suja aí de fazer uns bolos. Tem umas mulheres que gostam de fazer bolo, pão, né? Tá com a mão suja e o telefone do lado ali, ou então o telefone está nas duas mãos, você teclando e vendo sites, Instagram, Pinterest, Facebook, né, olhando o que vai ser de decoração para sua casa, ou você sonha em casar e você está ali vendo aquelas coisas, enfim. E a gente abre a porta para Jesus, né, porque a gente é cristão, a gente ama Jesus, né, irmãs? Então vamos abrir a porta para Jesus. E a gente abre a porta para Jesus e fala assim, Jesus, você entra, seja bem-vindo, né, senta, daqui a pouco eu venho falar contigo, daqui a pouquinho. E quanto tempo se passou, irmãs? Quanto tempo se passou que você não fale com o mestre? Aí quando resolve aparecer para falar com Jesus, Jesus, agora eu tenho tempo, vamos falar? Aí despeja.
Ai, Jesus, meu marido, meu filho, meu trabalho, meu cachorro, meu periquito, meu papagaio. E Jesus fica lá ouvindo, né? Então, Jesus, o que o Senhor vai fazer por mim? O que o Senhor veio fazer aqui? Como é que é? Qual é o milagre? Qual é a multiplicação do pão que o Senhor vai me dar? Qual é a prosperidade? Isso quando vai falar com Jesus, né? Tem aquelas que não sabem nem onde é que Jesus está. Se ele ficou na sala, se ele ficou no quarto, se ele ficou na cozinha, se ele já foi embora. E então hoje nós temos que revisar e olhar como está o nosso relacionamento com Jesus. E nós temos que aquietar o nosso coração, irmãs. E nós temos que entender que Jesus é um mestre. Ele faz essas coisas todas, sim, com o maior prazer. É o prazer dele, é o ministério dele. Ele veio para isso nessa terra, para nos amar, para nos acolher. Ele está preocupado com a multidão. Ele entende que nós estamos aflitas, que nós estamos exaustas, que nós estamos como ovelha sem pastor. Mas ele diz para os discípulos, a seara é muito grande. Ele ia de cidade em cidade, isso naquela época. E ele diz, rogai ao dono da seara que mande para a seara trabalhadores. Mas o que está acontecendo hoje é que os trabalhadores também estão desta forma, aflitos, exaustos, como ovelhas que não têm pastor. E vamos voltar então aqui para Marta e Maria. Maria descobriu o grande segredo da vida. Ouvir os ensinamentos do Mestre. E isso é algo maravilhoso, irmã. Se você conseguir, até o final dessa caminhada, se você conseguir despertar dentro de você o desejo de dar atenção aos ensinamentos do Senhor, você já vai estar com a chave da vitória nas suas mãos. Talvez a chave daquilo que tudo que você está esperando, tudo que você sonha, a chave da promessa que Ele tem para você, é entender os ensinamentos do Senhor. Eu também já fui assim, irmãs. Eu também já fui assim, cansada, exausta, correndo de um lado para o outro. A única diferença que eu tenho é que esse despertar do ensinamento sempre teve dentro de mim. Parece que eu vou, sem modéstia, parece que eu já nasci com ele. Já veio dentro assim, ó, toma, filha, você é curiosa, gosta de correr atrás, de saber as coisas. Mas mesmo com isso, irmã, mesmo buscando, mesmo eu vivi esse momento de caos, eu vivi esse momento de cansaço, de muita batalha, porque eu não conseguia ainda parar, me aquietar. Porque você tem que ter as duas coisas, você tem que gostar do conhecimento, você tem que querer, mas você tem que se aquietar. Jesus, ele não ensina de qualquer maneira. Você vê várias histórias no Novo Testamento, ele manda a multidão sentar, né? Ele é tranquilo, Jesus não sai ensinando de qualquer maneira, os ensinamentos do Senhor são preciosos. Então, quando ele chega na casa de Marta, não vamos falar mal da Marta. A Marta tem os seus dons, né? Tem o seu dom de serviço, mas ela era uma mulher que ela não conseguia se aquietar. Ela não conseguiu entender que os ensinamentos do mestre é mais importante. Que parar para ouvir o mestre é mais importante do que trabalhar para ele. Depois, sim, nós vamos levantar e vamos trabalhar para ele. Mas nós temos que estar cheios dos ensinamentos dele. Quando você lê a Bíblia, irmãs, quando você lê tudo que Jesus falou, você vai ver ensinamento para tudo quanto é coisa. Tudo que você precisar tem ensinamento. Jesus ensinou sobre casamento, Jesus ensinou sobre finança, ensinou sobre multiplicação, sobre amar os irmãos, sobre perdoar, sobre tudo. Tudo que você quiser, Jesus ensinou. E fora a palavra de Deus toda, que é um livro completo que ensina sobre tudo. Mas nós temos vivido numa geração que, além de estar inquieta, exausta, aflita, correndo de um lado para o outro sem pastor, ela não valoriza o ensino, ela não valoriza a sabedoria, o conhecimento. E
esse tempo da nossa vida, irmãs, vai passar. Vai passar. Talvez eu vou fazer um outro devocional sobre idade, sobre a velhice, porque é um tema que Deus tem falado muito no meu coração nos últimos anos, de como que está chegando, as pessoas estão chegando numa idade avançada, com todo respeito, completamente burras. Completamente burra. Viveu, criou filho, casou, teve neto, teve bisneto, mas não tem sabedoria. Não passa aquilo que uma pessoa idosa foi criada para passar. Nós fomos criados, a Bíblia diz que nós fomos criados para crescer de glória em glória. Aí a gente olha para um idoso e fala, meu Deus, que topeira, que pessoa difícil, que pessoa que infelizmente tem muitos idosos, irmãs, com muito temor eu falo isso no meu coração, com muito respeito. Tem pessoas que são idosas tão difícil que se partir não deixa nem saudade, né? Nós vamos chegar lá um dia, nós vamos ser idosos também. Nós temos que começar a semear para o nosso futuro. Nós temos que começar a mudar a nossa vida. E o que muda a vida de um ser humano é a palavra de Deus. Nesses 70 dias, nós já estamos no nosso 26º dia. Olha a avalanche de palavra que Deus nos deu. Olha tantos temas profundos. Isso tem que despertar em nós alguma coisa. Isso tem que transformar a nossa vida em alguma coisa. Então precisamos desse despertar, de querer assentar aos pés do Mestre e ouvir o ensinamento dele. Por isso que eu falo várias vezes, para um pouco de falar do seu problema com Jesus. Então eu já fui assim, irmãs, inquieta, aflita. Eu lembro de uma época na minha vida que era tanto problema, era tanta dificuldade. E eu vou falar uma coisa, quanto mais você curtir os seus problemas, falar dos seus problemas, olhar para os seus problemas, mais problema vai ter. Porque esse é o alvo do inimigo, é nos prender nesse emaranhado de problema, de trabalho, de dificuldades, para que você não tenha mesmo tempo para falar com Jesus, para que você não tenha ânimo, para que você não tenha motivação. E eu lembro de uma época que eu cheguei a ter 30 dias de dor de cabeça. Tamanha opressão e tamanha preocupação, ansiedade com tudo, sabe? A gente começa a ver ataque para tudo quanto é lado, e olha que eu já buscava, irmãs, eu sempre busquei desta maneira, sabe? As palavras estavam no meu coração, mas eu não tinha quietude na minha alma. Eu não tinha paz de conseguir mover. Eu não conseguia botar em prática, aquilo era muito difícil para mim, né? Quando eu falo da casa, que a gente tem que ter uma boa organização, já falei, eu não sou perfeita, eu estou tentando junto com vocês, eu melhorei muito. E quando eu falo que nós temos que buscar, que nós temos que parar, eu sei do que eu estou falando. Eu vivi mesmo buscando, imagina as que não buscam. Né? Imagina as que não buscam. Eu sempre busquei, sempre orei, sempre jejuei, sempre vivi de campanha, mas até isso tudo me distraía muitas vezes. Irmãs, tinha semanas que eu já acordava no telefone e fala com um, e fala com o outro, e eu tinha algum monte de irmãs de oração, hoje eu converso com algumas delas, né? Hoje já mais amadurecida, centrada, curada, libertada. E eu falei, irmã, a senhora me perdoa, porque como eu te perturbava, irmã, com coisas tão simples. E elas, mulheres de Deus, né, me ajudaram muito. Mas eu olho para trás e falo, meu Deus do céu, que alma inquieta. E assim tá muitas. Se Deus está me permitindo hoje falar com algumas mulheres, é porque eu passei por isso, eu sei que eu estou falando. Então, quando a minha casa estava ali aquele caos, né, eu fazia o básico do básico,
e fazia mal também, porque a preocupação era tanta com isso, com aquilo, com aquele problema, com aquele outro, aquela aflição, ou então aquela agonia nas expectativas das promessas. Muita gente vive assim, porque Deus me prometeu isso, porque Deus me prometeu aquilo, e a gente começa a sonhar com a promessa, quando é que vai chegar, quando é que eu vou viver a promessa, e a gente vai, mas aí Deus falava comigo, mas eu não entendia da maneira que eu entendo hoje, né? Ou de uns anos para cá. Então, quando eu comecei a entender e obedecer mais o Senhor, porque a gente não entende que o passo que a gente dá dia a dia, no pouco, no pequeno, nós estamos servindo ao Senhor. Nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos adquirindo autoridade. Não tem como ter autoridade espiritual sobre você, sobre a situação, sobre qualquer outra coisa, se você não tiver uma vida alinhada na terra. Não tem, pode parecer que tem, mas não tem. É aquilo que eu falei, se você não tem autoridade no seu lar, se você não consegue ter organizado as suas coisas, fazer o que precisa, ser diligente, não tem autoridade espiritual. Então são treinamentos na vida que a gente precisa dar atenção. Vocês lembram que eu falei que um dos devocional, acho que foi da gratidão, não lembro aqui, um devocional que eu fiz que nasceu, fluiu, quando eu estava picando uma carne, quando eu estava temperando, preparando, organizando a minha vida doméstica. E assim nasceu todos os devocionais praticamente, eu passando roupa, eu lavando roupa, eu guardando a roupa, eu organizando uma coisa, organizando outra coisa. Quando eu entendi, porque o que acontece foi o seguinte, um dia Deus me deu um sonho, me deu uma sacudida, e Ele falou comigo assim, eu estou muito triste com você. E eu disse, meu Pai, por quê? Faço tudo, né? Estou sempre te buscando, jejuando, orando, lendo a palavra, o que eu estou fazendo de errado, Pai? E ele me disse, você está focando muito no que o inimigo faz e tirando os olhos do que eu faço para você. E quando a gente está no meio de batalhas, irmãs, assim tem vivido muitas. Dorme, acorda, entra segunda, entra mês, entra ano, sai ano. E a gente abraçando os problemas, parecendo uma galinha, chocando aquele problema. Cada hora nasce mais um, né? Porque a gente fica chocando, aí vai nascendo, né? Vai pipocando, igual os pintinhos nascendo. E então, quando Deus me curou disso, sabe? Esse sonho foi assim, eu acho que foi em 2014. Esse sonho me sacudiu de tal forma que eu levei um baque. Ele falou, você olha mais para o gigante do que porque eu tenho feito. E ali eu resolvi, já venho de uma caminhada de muitos anos, melhorando, mas ali houve um romper dos céus. Eu falei, não, basta. Eu não boto o olho mais naquilo no que o inimigo está fazendo. E aí eu comecei a praticar, né? Aí eu comecei a entender que as tarefas domésticas servem Jesus, sim. As tarefas domésticas, cada etapa, porque às vezes a gente fica parado, irmãs, dentro da casa da gente, a casa da gente precisando de soluções simples, e a gente ali parado, né? Ou tá sonhando com o futuro, que é as promessas, ou tá preso nos problemas. E o Senhor falando, se você levantar e mover comigo, eu vou te dando autoridade, eu vou te libertando, eu vou te falando o que você tem que fazer. Mas aí a gente entra no extremo. Ou a gente é Marta, que não para, que está sempre fazendo, a casa está impecável. É aquela que abriu a porta para Jesus talvez não está no telefone, mas a mão está suja de tanto cozinhar, o pano de prato em cima, né? O cabelo tá esbandaiado, que não consegue nem passar a mão assim para tirar o cabelo da frente do rosto, por tanta tarefada, não olha para ela, não se cuida. Ou a gente fica estagnada. Mas a nossa posição, a posição que Deus quer, a posição que traz vitória, irmãs, é a posição de Maria. Mestre, o Senhor chegou no meu lar, eis-me aqui. O que o Senhor tem a me ensinar?
Pai, eu estou passando uma situação, o que o Senhor tem a me ensinar? Parar, sabe, irmãs, muitas vezes de que, ai, como o inimigo me ataca, como ataca a minha casa, como ataca isso, ataca aquilo. Pai, o que o Senhor tem para me ensinar? Tira os olhos um pouco, irmã, das coisas que estão acontecendo, por mais difícil que seja. Eu sei que tem bombas que vêm, que parece que vai destruir tudo. Mas quando eu comecei a dar atenção, o que o Senhor tem para me ensinar? É claro que ao longo dos anos, por eu sempre gostar de buscar conhecimento, eu aprendia muita coisa. Mas sabe o que eu percebi? Que demorava mais. Que uma lição que podia aprender em um dia, talvez eu levava um ano. E depois desse ano de 2014, né, de que eu tive esse sonho e que eu botei em prática, falei, basta, eu não vou mais permitir isso, essa distração. O aprendizado foi, muito rápido. Tem hora que eu não consigo assimilar. E para terminar, eu quero dizer algo para vocês, irmãs. Quando você se assentar aos pés do Mestre para ouvir os ensinamentos dele, aprende também a conversar com o Senhor no seu dia a dia. Aprende a perguntar coisas para Deus. Essa semana eu conversei com uma pessoa e ela estava me dizendo, eu tinha uma questão, uma curiosidade, e eu quis perguntar para Deus, e eu perguntei, até que ele respondeu para ela. E eu gosto disso. Eu gosto de encontrar mulheres que é curiosa, eu gosto de encontrar mulheres que quer cavar o poço, que quer entender, entendeu? Então, se você tem uma questão, se você tem algo que você não entende na Bíblia, se você tem uma palavra, eu já tive várias palavras que eu não entendia, que não conseguia compreender aquela história, pergunta para o Senhor. Pergunta e fica tranquila, uma hora ele vai te dar a resposta. Então, o que Deus quer falar conosco hoje, nessa sexta-feira? Aquieta-te, senta-se aos pés dele, recebe ele bem, para tudo. Nós precisamos, irmãs, arrumar esse tempo de se aquietar e parar nos pés dele todos os dias. Esse aquietar, irmã, às vezes você não vai conseguir, talvez ainda, né, sentar realmente, ter um tempo. Mas esse tempo pode ser no chuveiro. Esses dias eu tenho orado muito no chuveiro, até contei para minha irmã, ela ficou rindo de mim, né? Tá sendo tão engraçado que quando eu vou tomar banho, eu falo, pai, chegou a hora da gente falar de alguns assuntos que eu preciso orar, eu oro o dia inteiro, mas alguns assuntos que eu preciso orar que, por coincidência, nesse último mês, ele só tá fluindo na hora que eu tomo um banho, né? Então, assim, às vezes vai ser esse momento, às vezes vai ser o momento que você tá dirigindo, mas aprender a aquietar a sua alma e dizer, pai, eu tô aqui. E quando você for se entregando, nós precisamos se entregar para o Mestre, nós precisamos amar Ele de todo o nosso coração, baixar a guarda, nos render. Quando você for se entregando, Ele vai criar tempo para falar com você. Ele vai criar, Ele vai fazer coisas tremendas na sua vida, porque fez na minha, irmã. Quanto mais eu fui entregando, mais Deus foi me dando tempo. Sabe aquela vida que eu já trabalhei em fábrica, aqui nos Estados Unidos, você vai trabalhar em fábrica, você entra às 7 horas, sai 3h30. 3h30 você já saiu cansada, você tem que chegar em casa, tem que fazer janta, entendeu? O único tempo que sobrava para eu falar com Deus, às vezes, era à noite. E aquilo parecia que nunca ia mudar. Mas quando eu fui me entregando, você vai se entregando, você vai amando a palavra, você vai amando estar com Ele, Ele vai vendo o seu compromisso de estar todos os dias se esforçando um pouquinho, Ele vai mudando. Aí daqui a pouco Ele me deu um trabalho que já não entrava mais 7, né? Já entrava, na verdade eu até assustei, a pessoa falou, esse trabalho é você que faz as horas, você entra a hora que você quiser. Então tinha dia que eu entrava 8, 9, 10, depende da hora que eu quisesse. Ele foi mudando, ele vai mudando a sua história. Mas nós precisamos sentar e ouvir o que ele tem a dizer. E eu sei, irmãs, que na hora que você está passando a luta, a palavra mais difícil e a palavra que Deus tem me induzido a dizer para as irmãs quando estão passando dificuldade, quieta seu coração. Eu sei que é a palavra mais difícil, porque eu já passei problemas que na hora que as irmãs vinham falar isso, eu falava, meu Deus do céu, me dá paciência. Dá paciência, porque quando você está passando uma luta, que vem alguém orar para você, um profeta, uma mulher de Deus e fala,
Aquieta seu coração. Você tem vontade de morrer, não é verdade? Mas tem vontade de enfiar a cabeça na terra e falar, meu Deus do céu, quero uma solução, não quero aquietar coração nenhum. Mas esse é o segredo do sucesso. Aquieta seu coração e saiba que Deus é Deus. E senta e escuta o que Ele tem para falar, minha irmã. Ele tem para falar muitas coisas para você. Então, quando Deus foi me mostrando, filha, você precisa se aquietar. Sua alma fica agitada. Você crê, você me busca, mas você não descansa. Você fica assustada com as coisas que vêm sobre você. Você fica querendo resolver na sua própria força. Isso era Deus falando comigo, irmã. Às vezes vem o problema, a gente liga para 10 amigas ao mesmo tempo. Eu sempre fui de conversar muito. Hoje em dia, meu Deus, sou outra pessoa. Irreconhecível. Eu falo ainda, falo, mas hoje em dia eu não conto mais nada, irmã. Eu não conto bênção, não conto problema, não conto mais nada. Se estiver caminhando comigo vai saber, se não tiver não vai ficar sabendo, porque não tem mais essa necessidade, não tem mais essa inquietude na minha alma. Então procura do Senhor qual é a inquietude da sua alma, o que é que faz você sair do trilho, né? Então a palavra que Deus tem para você hoje é isso. Vou ler aqui para terminar. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. E ela aproximou de Jesus e disse, Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixa eu servir o Senhor sozinha? Ordena que ela venha me ajudar. Porque o religioso, irmã, ele não suporta ver aqueles que se aquietam. Então, quando você começar a se aquietar, você vai ver que muitos vão ficar te cutucando. Mas você tem que fazer alguma coisa. Você não vai fazer nada, né? E você vai deixar esses problemas, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que orar, jejuar. Mas eles não sabem o segredo, que o segredo não é só orar e jejuar, é estar com o mestre. Aí ele vai te ensinar a orar, ele vai te ensinar a jejuar, ele vai te ensinar as estratégias. E aí ele responde, Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou talvez uma só coisa, e Maria escolheu a boa parte. Essa é a única coisa que é importante, aquietar aos pés do Senhor. Eu não sei como você vai buscar isso, eu não sei como ensinar isso para vocês, mas vocês precisam, irmãs, descobrir o segredo de estar aos pés de Jesus. Por isso que eu falo na caminhada sempre, né? Para um pouquinho de falar dos seus problemas. É a caminhada de oração que ensina a parar de orar pelos problemas, irmãs. Já viu essa? Para um pouco. Às vezes Jesus quer te ensinar tantas coisas. Gente, Jesus me ensina tanta coisa linda. Cada coisa tremenda. Cada coisa simples. E aí você vai ganhando vitória, você vai se conhecendo, você vai ficando em paz. E você vai afugentando a obra das trevas, porque a luz está entrando na sua vida, está entrando no seu lar. Não precisa escabelar. E você está cheio de autoridade, porque você tem feito aquilo que o Senhor quer. Então é isso, tá bom, irmãs? Tenham um bom final de semana. Ouça a canção de hoje. É uma canção que nos ensina a nos encher do Senhor e que Ele venha crescer na nossa vida. E que nós venhamos diminuir, os nossos medos, tudo que não provém do Senhor venha diminuir na nossa vida, que Jesus cresça. Amém? Fiquem com Deus. Até mais.